Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e nesta aula nós vamos falar sobre a estática dos fluidos. O fluido é toda substância que pode fluir, isto é, escoar facilmente. Os líquidos e os gases são chamados de fluidos. O estudo dos fluidos em repouso ou em movimento é feito pela parte da física chamada mecânica dos fluidos ou fluidomecânica. Uma das grandezas estudadas na estática dos fluidos é a densidade. Mas o que é densidade? A densidade de um corpo é a razão entre a massa desse corpo e o correspondente volume ocupado por ele. Sendo assim, para calcular a densidade, é só você dividir a massa do corpo pelo seu volume. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a densidade é dada em quilograma por metro cúbico, mas também é muito utilizado o grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Para você transformar o valor de uma densidade expressa em grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só você multiplicar o valor por 10 elevado a 3, ou seja, multiplicar por 1000. Uma outra grandeza bem parecida com a densidade é a massa específica. A massa específica ou densidade absoluta de uma substância é a razão entre a massa de uma determinada quantidade da substância e o seu volume. Então, essa densidade ou massa específica é massa dividido por volume. Quando nós calculamos a densidade de um corpo, não discriminamos o fato de ele ser oco ou maciço. A densidade de um corpo pode não ter o mesmo valor da densidade absoluta da substância que constitui o corpo. Os valores serão iguais somente quando o corpo for maciço e homogêneo. Ou seja, a massa específica ela seria descontada as partes ocas do corpo. Abrindo seu livro de física, na página 137, vamos resolver a questão 4, que diz o seguinte: a densidade do óleo de soja é aproximadamente 0,9 gramas por litro. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e responda. Letra A. Qual é o peso de um frasco de óleo que contém 0,9 litros do produto? Respondendo a essa questão, é só lembrar que densidade é massa dividido por volume. Então, nós podemos dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, multiplicando a densidade 0,9 pelo volume 0,9, nós vamos ter uma massa de 0,81 kg. Na letra B, pergunta quantos frascos de 0,9 litros podem ser preenchidos com 90 kg de óleo. Aqui a gente utiliza uma regra de 3 simples, onde você tem um frasco 0,81 kg, quantos frascos será 90 kg, ou seja, N frascos. Multiplicando cruzado aí, você vai ter que N é igual a 90 vezes 1, dividido por 0,81. Então, nós teremos aproximadamente 112 frascos, mais especificamente 111,11 frascos. Uma outra grandeza estudada na estática dos fluidos é a pressão. A pressão ela é entendida da seguinte forma: consideremos uma superfície de área A, sobre a qual se distribui perpendicularmente um sistema de forças de resultante igual a F. Chamamos a pressão P, o quociente entre a densidade da força, a intensidade da força, e a área em que a força se distribui. Então, nós temos aqui, para calcular a pressão, é só você dividir a força que está sendo aplicada pela área de contato. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Pascal, representado pelo PA, Pascal, que equivale a 1 newton por metro quadrado. Quer dizer que se você aplicar 1 newton numa área de 1 metro quadrado, nós teremos 1 Pascal.
O conceito de pressão nos permite entender muitos dos fenômenos físicos que nos rodeiam. Por exemplo, para cortar um pedaço de pão, utilizamos o lado afiado da faca, ou seja, tem uma menor área, pois para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão produzida. Abrindo seu livro na página 137, a questão número 1 diz o seguinte: com base no conceito de pressão, exemplifique ou explique por que lâminas de barbear, facas e tesouras vão perdendo o corte ao serem utilizadas. A resposta é o seguinte: com a utilização, a área de contato de corte é desgastada e se amplia e, consequentemente, a pressão fica menor para uma mesma força nas mãos. Com a diminuição da pressão, esses objetos perdem o corte. Na letra B, explique por que as pessoas que usam pernas de pau atolam na areia da praia, enquanto as que estão descalças ou calçando sandálias conseguem manter-se firmes na superfície. E a resposta: a força exercida é praticamente a mesma, o peso da pessoa. Com as áreas das pernas de pau é muito menor que a das sandálias, a pressão exercida pelas pernas de pau é muito maior, atolando na areia com mais facilidade. Lembre-se, como pressão é força dividido por área, quanto menor a área, maior a pressão. Ainda no seu livrinho de física, na página 137, a questão número 2 diz o seguinte: quando um farmacêutico aplica uma injeção, exerce sobre o fluido, por intermédio do pistão da seringa, uma força de aproximadamente 40 newtons. Sabendo que o diâmetro da seringa é na ordem de 1 centímetro e que a área do pistão é calculada por π vezes r ao quadrado, qual é a pressão exercida por ele? Determinando a pressão exercida, lembrando que pressão é igual a força dividido por área e que a área será πr ao quadrado, então π 3,14 vezes o raio dado ali na questão seria 5 vezes 10 elevado a menos 3, isso ao quadrado, vezes metro quadrado no caso. Então você vai ter aqui que a pressão seria 4 vezes 10 dividido por 78,5 vezes 10 elevado a menos 6. Você multiplicou ali 3,14 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, deu esse 78,5 vezes 10 elevado a menos 6. Dividindo o valor vai dar uma pressão de aproximadamente 5,1 vezes 10 elevado a 5 newton vezes metro quadrado. Ainda no livro, na página 137, a questão número 5 diz o seguinte: um edifício de 48 toneladas foi construído sobre 4 colunas cúbicas de aresta igual a 1 metro. Cada uma localizada sob cada um dos cantos do prédio. Considere a gravidade igual a 10 Newton por quilograma e determine a pressão exercida pelas 4 colunas sobre o solo. Então, aqui a gente calcula. Como pressão é força dividido por área, então nós temos aqui a força aplicada seria o peso do prédio, seria 48 toneladas, dá 48 mil toneladas, fica 48 vezes 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, dividido por 1, porque a aresta da coluna é de 1 metro, né? Então, a área é de 1 metro quadrado. Então, você vai ter aqui que a pressão seria de 480 mil newton por metro quadrado. Na letra B, quer saber a pressão exercida por cada coluna sobre o solo. Então, aqui, como a pressão é 48 mil dividido por 4, são 4 colunas, nós teríamos uma pressão de 120 mil newton por metro quadrado, que é exercida por cada uma das colunas sobre o solo. A pressão atmosférica é uma outra grandeza que deve ser considerada no estudo da estática dos fluidos. Mas o que é essa pressão atmosférica? Um fato é que a Terra está envolta por uma camada de gases, no caso o ar,
chamada de atmosfera. Como o ar também tem peso, ele exerce uma pressão sobre a superfície da Terra e essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Aí nessa figura a gente tem um exemplo aí de uma pessoa que está recebendo a pressão da atmosfera sobre ele. Todos nós estamos recebendo essa pressão aí a todo momento. No nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Este valor é chamado de pressão atmosférica normal. O atmosfera é outra unidade usada como medida para a pressão. E tem uma relação que 1 atm, ou seja, uma atmosfera, é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então guarde essa relação que a gente vai precisar muito de agora em diante. Abrindo seu livro na página 137, a questão 3 diz o seguinte: o experimento de Torricelli previa que todo líquido da coluna de mercúrio descesse para a cuba em que estava imerso, entretanto, verificou-se que isso não ocorreu. De que modo Torricelli explicou o fato de que apenas parte do mercúrio da coluna desceu? No livro de vocês tem essa explicação. A gente vai resumir aqui essa resposta da seguinte forma. Torricelli percebeu que existia um equilíbrio entre a pressão atmosférica exercida sobre o mercúrio presente na cuba e a pressão exercida pela cuba de mercúrio no tubo. Então essa foi a explicação que ele deu. Um equilíbrio entre as pressões. Também na página 138 do livro, nós temos a questão número 9, que diz o seguinte: das afirmações a seguir, indique a correta. A primeira, letra A. À medida que nos afastamos do litoral, a altitude diminui. Letra B. No litoral, a pressão é considerada zero. Na letra C, a pressão atmosférica praticamente não varia com a altitude. Ou na letra D, à medida que nos afastamos do litoral, a pressão diminui. E a resposta correta é a letra D. À medida que nos afastamos do litoral, a pressão vai diminuindo. Lembre-se do exemplo dos times na Libertadores por conta da diminuição da pressão sobre eles. Na página 138, nós temos também a questão número 12, que pergunta: por que os astronautas precisam usar roupas especiais nos lugares onde a pressão atmosférica é muito baixa? E a explicação: o traje espacial é pressurizado para equilibrar a pressão interna do corpo humano. Sem a pressão externa, a pressão interna do corpo humano não estaria equilibrada e eles explodiriam. Dessa forma, é necessário criar uma pressão externa no interior da roupa espacial, para haver o equilíbrio entre a pressão interna e a externa. Uma experiência interessante é uma experiência que envolve uma pressão de uma coluna de líquido, que diz o seguinte: consideremos um recipiente da figura que contém um líquido de densidade absoluta até a altura h, no local onde a aceleração da gravidade é g. Então aí na figura nós vimos aí um tubo que tem um líquido dentro e vocês têm os pontos A e B. O ponto A está um pouco mais acima no líquido e o ponto B está um pouco mais abaixo, certo? Essa pressão devida somente à coluna de líquido é também chamada de pressão hidrostática e pode ser aplicada a um ponto qualquer do recipiente. Então, o líquido contido no recipiente tem um peso P e exerce sobre a base do recipiente uma pressão P. Então, você pode calcular: a pressão é igual a H, que é a altura da coluna do líquido, vezes D, que é a densidade do líquido, vezes G, que é a aceleração da gravidade no local. Então, se tivermos, por exemplo, dois líquidos não miscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam dentro de um mesmo recipiente, a pressão no fundo será a soma das pressões parciais que cada líquido exercerá individualmente. Então, se você tem vários líquidos, você vai somar a densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido 1, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido 2.
Então, é só somar as pressões exercidas por cada líquido. Abrindo seu livro na página 138, nós temos uma questão aí que diz o seguinte: em um tanque cilíndrico contendo água, a diferença de pressão entre dois pontos A e B situados no interior do líquido vale 3.000 Newton por metro quadrado. Considerando 10 Newton por quilograma a gravidade do local e 1.000 kg por metro cúbico a densidade da água, a distância entre os dois pontos vale quanto? 3, 6, 0,3, 0,5 ou 1 metro? É isso que a gente vai calcular. Então aqui, como a pressão no ponto A seria a altura da coluna do líquido sobre o ponto A vezes a densidade do líquido vezes a gravidade, e a pressão no ponto B seria a altura da coluna do líquido do ponto B até a superfície vezes a densidade do líquido vezes a gravidade do local, a gente pode usar o seguinte: a diferença de pressão, pressão no ponto A menos pressão no ponto B, seria a altura A vezes a densidade vezes a gravidade menos a altura B vezes a densidade vezes a gravidade. Como densidade e gravidade é o mesmo para os dois pontos, a gente pode colocar isso em evidência e substituindo os valores, nós teremos aqui a diferença de pressão falada na questão é de 3.000 Newton por metro quadrado, vezes HA menos HB, que é essa diferença de altura que pergunta na questão, vezes a densidade, no caso 1.000 kg por metro cúbico, fica 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é dada na questão, 10 Newton por quilograma. Resolvendo a equação, nós teremos aqui que essa diferença entre a altura A e a altura B seria 0,3 metros. Que se você olhar nas alternativas, seria a alternativa C. Uma lei muito importante aqui no estudo da estática dos fluidos é a chamada Lei de Stevin. Essa lei é muito importante porque ela diz o seguinte: considerando um líquido em equilíbrio no interior de um recipiente, sendo PA e PB as pressões nos pontos A e B, a diferença das pressões é diretamente proporcional à densidade do líquido, à aceleração da gravidade no local e à diferença no nível entre os pontos, certo? Então, observe que utiliza as mesmas grandezas, né? Densidade, gravidade e altura. Então, aqui nós podemos dizer que a diferença de pressão, PB menos PA, é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Como consequência dessa lei, dois pontos no mesmo nível estarão sujeitos à mesma pressão, atendendo à condição de equilíbrio do líquido. Nesse caso aqui, deve-se considerar que a pressão é apenas a pressão que está em cima do corpo. As pressões laterais não são levadas em considerações. Então aqui, nós temos que quando a superfície do líquido está sujeita à ação da pressão atmosférica, o cálculo das pressões no ponto P é feito pela seguinte expressão: P é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. A parcela densidade, gravidade e altura, dGH, da equação acima é chamada de pressão hidrostática ou efetiva e P é a pressão total ou pressão absoluta. Abrindo seu livro nas páginas, essa questão começa na página 137 e termina na página 138, que é a questão número 6. Determine, em metros, a que profundidade um mergulhador está se a pressão total a que está submetido equivale a 2 vezes o valor da pressão atmosférica. Considere a densidade da água igual a 1 vezes 10 elevado a 3 kg vezes metro cúbico, e a pressão atmosférica 2 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Como a pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, e a pressão atmosférica é H vezes D vezes G, então vamos aqui. Você vai ter a pressão atmosférica 2 vezes, então vai ser, como essa pressão é 2 vezes a pressão atmosférica, então 2P ATM, ou seja, 2 vezes a pressão atmosférica, é igual a pressão atmosférica mais
a altura, densidade e gravidade. Então, duas vezes a pressão atmosférica menos a pressão atmosférica é igual a HdG. Então, você vai ter 2 pressão atmosférica menos pressão atmosférica, fica apenas uma pressão atmosférica, que é igual a HdG, certo? Então, H, que é a altura que está pedindo na questão, vai ser o quê? A pressão atmosférica dividido por D vezes G. Isolando na equação, que você vai ter que a altura seria 1 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3 vezes 10, ficaria 10 elevado a 4. Então, dividindo aí 10 elevado a 5 por 10 elevado a 4, você vai ter apenas 10 metros, que seria a profundidade que esse mergulhador estava. Na página 138, a questão número 7 diz o seguinte: considere um líquido em um tubo de ensaio. É correto afirmar que, letra A pressão exercida por ele em qualquer ponto é a mesma? Letra B, a densidade do líquido varia de acordo com a altura em relação à superfície? Letra C, a gravidade no local não influencia na pressão exercida por ele? Ou letra D, a pressão é a mesma em todos os pontos situados a uma mesma altura em relação à superfície? Então, pela lei de Stevin, a resposta correta é a letra D. A pressão é a mesma em todos os pontos situados a uma mesma altura em relação à superfície. Ainda na lei de Stevin, a gente tem aqui algumas observações. A primeira observação: se os pontos A e B estiverem no mesmo nível, ou seja, numa mesma profundidade, temos H igual a zero. Isto é, a pressão de A no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Com base nessa conclusão, pode-se verificar que a superfície livre de um líquido em equilíbrio é sempre plana e horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão, devendo então estar no mesmo nível. Segunda observação, se o ponto B estiver na superfície do líquido, a pressão exercida pelo ar é a pressão atmosférica. Daí conclui-se que o nível da superfície em vasos comunicantes é igual em todos os vasos, porque a pressão em todos é a pressão atmosférica. Vasos comunicantes está apresentado nessa figura aí. São vasos que se comunicam, ou seja, tem um ponto que leva o líquido de um para o outro, e como a pressão exercida sobre eles é a mesma, então todos eles têm a tendência de ter o mesmo nível. E esses vasos comunicantes nós temos em nossas casas, que é o vaso sanitário lá do banheiro, que ele tem uma coisa aí nele chamada de sifão, que é justamente para que possa manter dois vasos, 2 pontos com o líquido no mesmo nível. Isso impede a passagem de ar do esgoto para o banheiro e evita também o mau odor no banheiro. Abrindo o seu livro aí na página 138, nós temos a questão número 11, que diz o seguinte: assinale as afirmações a seguir. A primeira afirmação, número 1, diz que a pressão em um ponto localizado no recipiente contendo um líquido, a soma da pressão da coluna acima dele com a pressão na sua superfície. Essa afirmação é verdadeira. A segunda afirmação: 2 pontos situados no mesmo nível de profundidade em um líquido estão sobre a mesma pressão. Isso também é verdadeiro. Na superfície de um líquido, a pressão total é nula. Isso é falso, porque existe a pressão atmosférica sobre o líquido. Então, se você observar todas as alternativas aí embaixo, é verdade que, na letra A, diz que todas são verdadeiras? Não, a terceira é falsa. Somente 1 é verdadeira? Não, a 2 também é verdadeira. Somente 2 é verdadeira? Não, a 1 é verdadeira. Então, a resposta correta é a letra D, que diz que 1 e 2 são verdadeiras. Um outro teorema que nós temos aqui na estática dos fluidos é o Teorema de Pascal, certo? Esse teorema diz o seguinte: quando exercemos pressão sobre um corpo sólido, esta transmite-se desigualmente nas diversas direções por causa da forte coesão que há aos sólidos sua rigidez, que dá ao sólido sua rigidez.
No líquido, a pressão transmite-se igualmente em todas as direções devido à fluidez desse líquido. O princípio de Pascal ela é uma consequência da lei de Stevin e diz que a variação de pressão provocada em um ponto de um líquido se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido. Então, o princípio de Pascal se aplica, por exemplo, aos elevadores hidráulicos dos postos de gasolina, aos sistemas de freios e amortecedores de diversos tipos de veículos. Este princípio tem aplicação prática na prensa hidráulica, largamente utilizada em oficinas mecânicas. Como a gente vê aí nessa figura, tem um ponto pequeno que é aplicada a força e essa força, essa pressão, ela vai se distribuir por todo o sistema hidráulico e vai conseguir levantar um automóvel sem que o mecânico faça grande esforço. Esse teorema de Pascal diz o seguinte: aplicando-se sobre a superfície A1 uma força A1, haverá sobre o líquido um acréscimo de pressão dado por ΔP1, que é a variação de pressão 1, é igual a força 1 dividido por área 1. O acréscimo de pressão se transmite para o líquido, exerce pressão sobre a superfície maior, A2, e assim nós vamos ter a variação de pressão 2 é igual a força 2 dividido por área 2. Se você considerar que essa variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2, então nós podemos dizer que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Essa aí é a fórmula que resume muito bem o teorema de Pascal. E aí nessa figura você tem aí, ó, as forças sendo aplicadas. A força 1 é esse Fzão maiúsculo. A força 2 seria esse P, que é o peso do automóvel. A área 2 é a área 1. Então aí você vai ter como utilizar essa. Abrindo o seu livro, na página 140, a questão número 13 diz o seguinte: a pressão hidráulica é um dispositivo cujo princípio de funcionamento é explicado pelo princípio de Pascal, certo? É o princípio de Pascal que a gente acabou de falar. Na mesma página, a questão 17 diz o seguinte: em uma prensa hidráulica, as áreas dos pistões têm uma relação de proporção de 80:2. Quando um objeto de massa desconhecida é colocada sobre o pistão maior, obtém-se um equilíbrio com uma força de 50 newtons no pistão menor. O peso desse objeto a gente calcula aqui, certo? Como força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, nós temos aqui que a força 1 sobre 40A, a questão diz que no caso é 80:2, então 80 por 2 dá 40, né? Se uma área é A, a outra é 40A. Então, a força 2 é 50 newtons, então a gente vai calcular. F1 sobre 40A é igual a 50 sobre A. Multiplicando cruzado aí, você vai ter que F1 é igual a 50 vezes 40A dividido por A. Eliminando o A de cima com o A de baixo, você vai ter que 50 vezes 40 é igual a 2.000 newtons, que seria a alternativa D da questão. Por fim, o teorema de Arquimedes, ou princípio de Arquimedes, que Arquimedes é uma figura muito conhecida no meio científico, que ele afirmou que um corpo, ao ser mergulhado em um líquido, aparentemente tem seu peso diminuído, chegando às vezes a ser totalmente anulado quando o corpo flutua. Esse princípio aqui é que explica o porquê que as coisas parecem ser mais leves quando estão dentro da água. Esse fenômeno ocorre devido a uma força que atua de baixo para cima, aplicada pelo líquido sobre o corpo, sempre que o mesmo é mergulhado. A essa força chamamos de empuxo, que representa a força resultante do líquido em equilíbrio sobre o corpo. Então aí nós temos uma figura que tem um corpo aí, esse verde, que você tem o peso dele apontando para baixo e tem um empuxo que aponta contrário do peso, para cima. Arquimedes estabeleceu o seguinte princípio: um corpo mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe um empuxo vertical de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.
Assim, o empuxo é igual à densidade do líquido que é deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade do local. Esse teorema de Arquimedes também tem três situações interessantes, como a gente vai observar na figura aí. Para o caso do mergulho de corpos em líquidos, temos três situações distintas. O corpo é mais denso que o líquido, ou seja, é mais pesado que o líquido. Logo, o mesmo fica totalmente imerso. E o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Seria a terceira bolinha aí, que o corpo está lá no fundo do líquido. Na segunda situação, diz que um corpo tem a mesma densidade do líquido. Logo, o mesmo fica totalmente imerso. O volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Seria a bolinha do meio aí. Ele nem afunda todo e nem boia. E na terceira situação, o corpo é menos denso que o líquido. Logo, o corpo ficará parcialmente imerso e sujeito de início à ação de uma força resultante de baixo para cima, denominada força ascensional, até que, à medida que o corpo vai emergindo e o volume do líquido deslocado flui, e, por conseguinte, a força ascensional também diminui. O equilíbrio é atingido. Então, o corpo não vai ficar nem afundado e nem vai emergir todo. Né? Ele vai ficar uma parte dele do lado de fora. Né? Abrindo o seu livro aí, na página 142, a questão 18 pergunta: por que um pedaço de ferro afunda na água, mas boia no mercúrio? A resposta é bem simples. Porque a densidade do ferro é maior que a densidade da água. Então, se o ferro é mais pesado que a água, ele vai afundar. Mas é menor do que a do mercúrio. Então, como a densidade do ferro é menor que a densidade do mercúrio, o mercúrio afunda e o ferro vai boiar no mercúrio. Na página 143 do livro, a questão 22 diz o seguinte: o ar também exerce empuxo nos corpos imersos na atmosfera. Lembre-se, o ar também é um fluido. Dê um exemplo em que você consegue notar a presença dessa força. A gente vai usar como exemplo o funcionamento de um balão, certo? O balão tende a subir devido ao empuxo provocado pelo ar em volta do balão, pois, após o início da queima da bucha, o ar em seu interior fica mais leve que o ar de fora. É por isso que o balão boia, vai flutuar. Na página 143, na questão número 23, é uma questão que caiu no Enem, diz o seguinte: observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical na garrafa é a força de inércia gravitacional, de empuxo, centrípeta ou elástica. A explicação é a seguinte: pela figura, vemos que, ao girar o peso que sustenta a garrafa com água, esta sofre um deslocamento vertical, que então só pode ter sido gerada pela força centrípeta. Então, a força que atua ali é a força centrípeta. E essa foi a nossa aula sobre hidrostática ou sobre estática dos fluidos. Eu espero que vocês possam ver e rever essa aula o quanto puder. Faça as devidas anotações, resolva as questões que já foram explicadas aqui nessa videoaula. E até a nossa próxima aula. Muito obrigado e tchau.